Vou contar-vos algo que nunca disse em voz alta. Não completamente. Não da forma como realmente aconteceu. Se estão aqui a ouvir isto, talvez saibam o que é carregar uma história tão profunda dentro de si que se torna parte dos seus ossos. Não sei por que estou finalmente pronta para partilhar isto. Talvez porque agora sou mais velha e as arestas da memória suavizaram-se o suficiente para poder tocar sem sangrar. Ou talvez porque percebi que algumas histórias não foram feitas para ficar enterradas para sempre. Se você ainda está ouvindo, obrigada. E se você acredita que histórias como a minha merecem ser ouvidas, talvez você queira clicar em curtir ou se inscrever. Mas, acima de tudo, apenas, fique comigo. Meu nome não importa. O que importa é que eu tinha 15 anos em 1973 e morava em uma casa onde o amor era racionado como açúcar em tempos de guerra. Meu pai era um homem de poucas palavras e muitas regras. Minha mãe movia-se pela casa como um fantasma, sempre limpando, sempre quieta, sempre olhando para além de nós em vez de para nós. O papel de parede da nossa sala tinha um padrão floral desbotado, rosas que tinham ficado com a cor de manchas de chá velho. Nossa casa ficava nos limites da cidade, onde as ruas pavimentadas davam lugar a estradas de terra. Da janela do meu quarto, no segundo andar, eu podia ver o caminho que levava à vila vizinha. À noite, quando o resto do mundo dormia, aquele caminho parecia levar a outro universo. Eu tinha um vestido que adorava, um vestido azul claro de algodão com pequenas flores brancas espalhadas como estrelas. Eu o comprei com o dinheiro que economizei ajudando a senhora Henderson, minha vizinha, no jardim. Quando eu o vestia, me sentia outra pessoa. Alguém que poderia ser digno de amor. Eu estava usando aquele vestido quando o vi pela primeira vez. Seu nome era David, ele tinha 17 anos. Cabelos escuros que caíam sobre a testa e mãos sempre gentis. Ele trabalhava na oficina mecânica do tio na vila e às vezes, vinha à nossa cidade para entregar peças. Eu o via andando pela nossa rua e algo dentro de mim despertava. A primeira vez que ele falou comigo eu estava sentada na varanda da frente, remendando um rasgo na camisa de trabalho do meu pai. O sol do fim da tarde projetava longas sombras pelo quintal e o ar cheirava a madressilva. Você parece muito concentrada nisso, disse ele, parado na beira do nosso quintal. Senti minhas bochechas queimarem. É só uma camisa. Deve ser uma camisa importante, disse ele, e seu sorriso era tão caloroso que fez meu peito doer. Foi assim que tudo começou. Pequenas conversas. Ele encontrando motivos para passar pela nossa casa. Eu encontrando desculpas para estar do lado de fora quando ele poderia passar. Meus pais nunca perceberam, eles estavam ocupados demais com sua existência cuidadosa e sem graça. A primeira vez que ele me pediu para encontrá-lo, minhas mãos tremiam enquanto segurava o bilhete que ele escreveu às pressas. Hoje à noite, depois que seus pais dormirem, no velho carvalho perto do lago do Miller. Eu nunca tinha saído sozinha à noite na vida. Mas às 11 horas, quando a casa finalmente ficou silenciosa, abri a janela e olhei para a treliça que meu pai havia construído para as rosas trepadeiras da minha mãe. As rosas já estavam mortas há muito tempo, mas a estrutura de madeira ainda era resistente. Eu havia praticado essa escalada na minha cabeça uma dúzia de vezes, mas minhas pernas tremiam. O ar noturno estava fresco contra minha pele, e eu podia ouvir o som distante de um apito de trem, solitário e assustador. Eu estava usando meu vestido azul e me sentia como se estivesse saindo da minha vida e entrando em uma história. David estava esperando perto do carvalho e quando me viu, seu rosto se iluminou como na manhã de Natal. Você veio, disse ele, e havia tanta admiração em sua voz. Quase não vim, sussurrei. Ainda bem que vieste. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno porta-chaves em forma de coração, prateado e gasto pelo uso. Encontrei isto hoje na loja. Fez-me pensar em ti. Peguei nele e ainda estava quente da mão dele. Por quê? Porque tens o coração mais bondoso que já vi. E por quê? Porque acho que me estou a apaixonar por ti. Eu queria dizer as mesmas palavras, mas tinha 15 anos, estava com medo e nunca tinha ouvido essas palavras em minha casa. Em vez disso, estiquei a mão e toquei seu rosto, e ele se inclinou para minha palma como se tivesse esperado a vida inteira por aquele toque gentil. Nos encontramos assim durante semanas. Todas as noites, depois que a casa ficava silenciosa, eu pulava pela janela e corria pela escuridão até ele. Sentávamos à beira do lago e conversávamos sobre tudo, os sonhos dele de abrir sua própria oficina um dia, minha esperança secreta de talvez ir para a faculdade, o futuro sobre o qual começávamos a sussurrar. Ele nunca me pressionou a dar mais do que eu estava pronta para dar. Quando ele me beijou de forma suave e cuidadosa sob o céu estrelado, entendi pela primeira vez o que significava ser amada.
Guardei o chaveiro comigo, escondido no bolso do meu vestido. Era a minha prova de que alguém neste mundo achava que eu era digna de ser amada. Mas os segredos têm uma maneira de se tornarem pesados, e a felicidade tem uma maneira de nos tornar descuidados. Era uma quinta-feira à noite em outubro. David e eu estávamos sentados à beira do lago há horas quando percebi que já era tarde. A lua estava alta e brilhante, e eu podia ver a geada começando a se formar na grama. Tenho que ir, sussurrei em seu ombro. À mesma hora amanhã? Sempre prometi. A caminhada de volta foi diferente naquela noite. Eu pensava no riso de David, no futuro sobre o qual havíamos sussurrado, quando entrei pela janela e encontrei meu primo Marcos sentado na minha cama. Marcos tinha 23 anos, era sobrinho do meu pai e estava morando conosco enquanto procurava trabalho. Ele era calado durante o dia, educado com meus pais, e havia algo nele que sempre me dava arrepios. Onde você estava, priminha? Ele perguntou com uma voz grossa e estranha. Só fui tomar um ar, gaguejei. Por 3 horas. Com seu vestido mais bonito? Recuei em direção à janela, mas ele foi mais rápido. Sua mão agarrou meu pulso. Você saiu escondida para encontrar algum garoto, não foi? O que seu pai diria se soubesse que sua filhinha está saindo por aí como uma prostituta? O que aconteceu depois? Não posso contar tudo. Mesmo agora há partes daquela noite que permanecem na escuridão, onde não deixo ninguém entrar. Mas quando tudo acabou, eu não era mais a menina que havia pulado daquela janela. Algo dentro de mim se quebrou. Não dormi naquela noite. Sentei-me no canto do meu quarto, ainda vestindo meu vestido azul rasgado, segurando o chaveiro de David com tanta força que deixou marcas na palma da minha mão. Observei o sol nascer e me perguntei como o mundo poderia parecer o mesmo quando tudo havia mudado. Pela manhã, tomei uma decisão. Eu contaria aos meus pais. Eles me ajudariam. Encontrei-os na cozinha, meu pai lendo o jornal, minha mãe fritando ovos. A luz da manhã entrava pelas cortinas amarelas e tudo parecia tão normal. Mãe, eu disse, com a voz embargada. Pai, preciso contar uma coisa. Contei tudo a eles. Sobre Marcos, sobre o que ele tinha feito, sobre como eu estava com medo. Observei os rostos deles enquanto falava, esperando conforto, proteção, justiça. Em vez disso, vi a expressão do meu pai endurecer. As mãos da minha mãe tremeram na garganta como pássaros presos. Já chega, disse meu pai. Já chega. Mas papai, estou dizendo a verdade. Você está me contando uma história inventada para encobrir sua própria vergonha. Você achou que não descobriríamos suas aventuras noturnas? Achou que não notaríamos você se esgueirando como uma prostituta comum? Marcos é um bom menino de boa família, disse minha mãe com voz fraca. Ele nunca faria. Como você ousa dizer essas coisas sobre ele? Senti o mundo virar. Não era assim que deveria ter acontecido. Estou dizendo a verdade, sussurrei. Você trouxe vergonha para esta família, disse meu pai. Não quero ouvir mais nada sobre isso. Nunca mais. Marcos foi embora naquela tarde, alegando que tinha encontrado trabalho. Meus pais o abraçaram e se despediram. Observei da janela enquanto ele se afastava, sentindo um alívio e uma raiva tão intensos que me deixaram tonta. Durante 2 semanas não disse nada. Eu ia para a escola, fazia minhas tarefas, sorria quando era necessário. Mas não conseguia encarar David. Não suportava ver o amor em seus olhos quando me sentia tão suja e destruída. Então comecei a passar mal pela manhã. No começo, disse a mim mesma que era estresse. Mas com o passar dos dias, meu ciclo menstrual não veio e uma compreensão fria se instalou em meu peito. Eu estava grávida. Na manhã em que não consegui mais esconder, estava vomitando no banheiro quando minha mãe entrou. Ela olhou para mim e viu um conhecimento terrível surgir em seus olhos. Não, ela sussurrou. Por favor, Deus, não. Eu apenas acenei com a cabeça e vi o rosto da minha mãe se desmoronar. A conversa que se seguiu foi rápida e brutal. A raiva do meu pai era fria, a dor da minha mãe era aguda e acusadora. Eles não perguntaram quem era o pai ou como eu estava me sentindo. Eles perguntaram apenas, como você pôde fazer isso conosco? Arrume suas coisas, disse meu pai finalmente. Você não pode ficar aqui. Papai, por favor. Não tenho para onde ir. Você deveria ter pensado nisso antes de abrir as pernas para o primeiro garoto que sorriu para você. As palavras foram como uma facada. Esse era meu pai, que um dia me chamava de seu anjinho. Vou te dar $50 e uma passagem de trem. Depois disso você está por sua conta. Arrumei minhas poucas coisas com as mãos trêmulas. Coloquei o chaveiro do David no bolso, junto com o vestido azul rasgado. Queria deixá-lo para trás, mas não consegui. Agora fazia parte da minha história. Minha mãe me levou até a estação de trem em silêncio. Quando eu estava saindo do carro, ela finalmente falou. Sinto muito.
Sinto muito que tenha que ser assim. Eu queria dizer a ela que não precisava ser assim, que eles podiam escolher o amor em vez da vergonha. Mas eu tinha 15 anos, estava grávida e sozinha. Adeus, mamãe, eu disse. Nunca mais a vi. Se você ainda está ouvindo, se ainda está comigo, quero que saiba o quanto isso significa para mim. Há partes dessa história que nunca contei a ninguém completamente. Mas, de alguma forma, conversando com você, sinto que talvez seja a hora. O trem me levou 3 horas para o norte, até uma cidade chamada Millbrook. Eu a escolhi porque era longe o suficiente de casa, mas pequena o suficiente para que eu pudesse encontrar trabalho. Eu tinha $47 e uma mala cheia de roupas que logo ficariam pequenas demais. Millbrook era o tipo de lugar onde a rua principal tinha mais lojas vazias do que ocupadas. Mas também era onde as pessoas se preocupavam com a própria vida, onde uma jovem com uma aliança de casamento barata e uma história sobre um marido que morreu no Vietnã poderia encontrar trabalho. Encontrei os dois no Mais Diner, um pequeno restaurante que servia café e tortas para caminhoneiros e moradores locais. May era uma mulher na casa dos 60, com cabelos grisalhos e olhos que pareciam ver tudo. Ela me olhou de cima a baixo, percebendo minha gravidez evidente. Você tem experiência como garçonete? Perguntou. Um pouco, menti. De onde você é? Citei uma cidade a 2 estados de distância. Meu marido morreu. Eu precisava de um novo começo. May assentiu. Posso lhe dar 20 horas por semana. O quarto lá em cima custa $30 por mês. Não é muito, mas é limpo. O quarto era minúsculo, mas era meu e era seguro. Trabalhei no mais pelos 6 meses seguintes, minha barriga ficando cada vez mais redonda à medida que o inverno dava lugar à primavera. As outras garçonetes eram gentis comigo, me substituindo quando as náuseas matinais me deixavam fraca. E havia James. James tinha 32 anos, era pai divorciado de 2 filhos, trabalhava na construção civil e vinha almoçar quase todos os dias. Ele era quieto e educado, com mãos calejadas e olhos cansados, e um jeito de me olhar que me fazia sentir vista, não julgada. Você parece cansada hoje, disse ele numa tarde de março, quando eu estava com cerca de 7 meses de gravidez. Estou cansada, admiti. Mas estou bem. Quando é que o bebê nasce? No início de maio. Ele acenou com a cabeça. Está pronta? Quase ri. Pronta? Eu tinha 17 anos, estava sozinha, sem família e sem planos além de sobreviver. Mas algo em James fez-me querer ser honesta. Estou apavorada, disse eu. Ele sorriu gentilmente. Eu também estava apavorado quando o meu primeiro filho nasceu. Acho que a maioria das pessoas fica. Ter medo não significa que você não será uma boa mãe. Às vezes, significa que você será uma mãe melhor. Minha filha nasceu em uma terça-feira chuvosa de maio. Quando a colocaram em meus braços pequena e perfeita, senti algo que não sentia desde aquela noite com David, amor puro e sem complicações. Dei a ela o nome de Sarah, em homenagem à minha avó. Os primeiros meses foram difíceis. Eu estava exausta e solitária, lutando para conciliar o trabalho e a maternidade sem ajuda. Foi James quem nos salvou. Ele começou a aparecer com mais frequência, às vezes apenas para tomar um café, outras vezes para ficar com Sarah enquanto eu trabalhava. Ele era bom com ela, paciente e gentil. Você não precisa fazer isso, eu disse a ele uma tarde. Eu sei, ele respondeu, ajeitando o cobertor de Sarah. Eu quero. Por quê? Porque todo mundo merece ajuda às vezes. E porque acho você incrível. Primeiro nos tornamos amigos, depois algo mais. Foi lento e cuidadoso, construído com responsabilidades compartilhadas e respeito mútuo. Ele me apresentou seus filhos, Michael, de 8 anos, e Emma, de 5. No começo eles eram tímidos, mas aos poucos foram se soltando conosco. Mudamos juntos quando Sarah tinha 18 meses, para uma casinha com quintal cercado. Não era muito, mas era nosso e pela primeira vez desde que saí de casa senti que pertencia a algum lugar. James nunca perguntou sobre o pai de Sarah. Ele simplesmente nos aceitou, nos amou, tornou-se o pai que ela precisava e o parceiro que eu nunca pensei que teria. Éramos felizes. Sarah o chamava de papai, e ele a chamava de sua menina. Michael e Emma tornaram-se seus irmãos mais velhos protetores. À noite, James e eu sentávamos na varanda e conversávamos sobre tudo e nada. Nunca contei a ele sobre David e sobre a janela pela qual eu costumava pular, sobre o lago onde aprendi o que era o amor. Nunca contei a ele sobre Marcos, sobre a violência que me moldou. Algumas histórias eram muito particulares para compartilhar, mesmo com ele. Mas eu não precisava. James via quem eu era no presente, não quem eu tinha sido no passado. Durante 6 anos construímos uma vida juntos. Pintamos a cozinha de amarelo e plantamos tomates.
Íamos a peças de teatro da escola e a festas de aniversário e passávamos os domingos de manhã a ler o jornal. Naquele verão, o James comprou uma moto, uma Honda usada que encontrou nos classificados. Ele estava tão orgulhoso dela que passava horas na garagem a limpá-la e afinar. Não é prática, brinquei com ele. Nem tudo tem de ser prático, respondeu ele, sorrindo. Às vezes, você só precisa de algo que te faça sentir vivo. Ele ia para o trabalho de moto todos os dias, e eu ficava preocupada com ele naquelas estradas sinuosas. Mas ele era cuidadoso, sempre usava o capacete. A moto fazia feliz, e eu não podia culpar ele por isso. Guardei o chaveiro do David na minha caixa de joias, embrulhado em um pano macio. Às vezes eu o pegava e segurava, lembrando-me da garota que eu tinha sido, dos sonhos que foram interrompidos. Mas isso não doía mais. Era apenas parte da minha história. Então chegou a manhã que mudou tudo. Era uma terça-feira de setembro, e James estava atrasado para o trabalho. As crianças estavam demorando para se arrumar para a escola, e eu estava preparando o almoço e tentando convencer Sarah a tomar o café da manhã. Vou tomar café no posto de gasolina, disse ele, dando-me um beijo de despedida. Vejo você à noite? Até mais tarde, respondi. Íamos jantar juntos, ajudar com os deveres de casa, talvez assistir a um filme. Coisas comuns. Coisas bonitas. Ele beijou a testa de Sarah, bagunçou o cabelo de Michael e abraçou Emma, dando-lhe um beijo de despedida. Amo vocês, disse ele. Essa foi a última vez que o vi vivo. A ligação chegou às 10h47 daquela manhã. É a senhora Patterson? A voz era oficial, cuidadosa. Sim, respondi, já sabendo que tudo estava prestes a mudar. Houve um acidente. Motocicleta. Caminhão. Não sofreu. Sinto muito pela sua perda. Mas tudo o que eu conseguia pensar era que nunca mais o veria, nunca mais ouviria sua risada, nunca mais sentiria seus braços ao meu redor. Os dias que se seguiram foram uma confusão de preparativos para o funeral e pratos de comida trazidos pelos vizinhos e pelas crianças, que não entendiam por que o papai não voltava para casa. Eu passei por tudo isso como uma sonâmbula, mantendo todos unidos enquanto desmoronava por dentro. Então a mãe biológica de Michael e Emma voltou. Ela ficou no fundo da igreja durante o funeral e depois, me disse que queria as crianças de volta. Eles são meus filhos, disse ela. Eu tenho direitos. Eu queria brigar com ela. Queria gritar que era eu quem os amava, que tinha me tornado mãe deles em todos os sentidos que importavam. Mas eu não tinha nenhum direito legal sobre eles. Eu não era a mãe biológica deles, e James e eu nunca nos casamos. Eles partiram em uma manhã fria de outubro. Michael me abraçou com tanta força que achei que minhas costelas fossem quebrar. Emma chorava e implorava para não ir, prometi que sempre os amaria, que nunca os esqueceria. Então ficamos só eu e Sarah, em uma casa que de repente parecia vazia demais. Não tinha como pagar o aluguel sozinha, então nos mudamos para um pequeno apartamento acima da loja de ferragens. Trabalhava em 2 turnos no restaurante, tentando me manter ocupada. À noite, depois que Sarah adormecia, sentava perto da janela e segurava o chaveiro de David. Era a única coisa que me restava daquela época, a única lembrança da garota que eu era quando o mundo estava cheio de possibilidades. Nunca amei ninguém como amei David ou James. Tive alguns homens ao longo dos anos, mas não consegui abrir meu coração novamente. Não podia arriscar. Em vez disso, dediquei todo o meu amor a Sarah. Eu a vi crescer de uma menina tímida para uma jovem confiante. Ela nunca perguntou sobre o pai, e eu nunca contei a verdade. Ela não precisava carregar esse fardo. Quando completou 18 anos, ela foi para a faculdade com uma bolsa de estudos. Eu estava orgulhosa, mas também apavorada. Durante 18 anos, ela tinha sido meu propósito, minha razão para acordar todas as manhãs. Sem ela, eu precisava descobrir quem eu era. Apenas, eu, uma mulher na casa dos 40, sozinha, servindo café para estranhos e se perguntando o que viria a seguir. Continuei trabalhando na Mais até me aposentar aos 65 anos. Namorei alguns homens, fiz alguns amigos, encontrei pequenos prazeres na jardinagem e na leitura. Sarah se tornou professora, casou-se com um homem gentil e me deu 2 lindos netos. Mas nunca deixei de carregar o chaveiro de David. Ele se mudou comigo para diferentes apartamentos, viveu em caixas de joias e gavetas de escrivaninha. Às vezes passava meses sem pensar nele, depois o encontrava e voltava a ter 17 anos, saindo pela janela para encontrar o rapaz que me amava. Agora tenho 72 anos e moro em uma comunidade de idosos onde as pessoas são gentis. Sarah me visita quando pode, e meus netos me chamam de vovó e me enviam desenhos que guardo na geladeira. Tive uma vida boa, considerando tudo.
Não a vida que sonhei quando tinha 15 anos, mas uma vida mesmo assim. Conheci o amor e a perda, o tipo de satisfação profunda que vem de criar um filho que se tornou uma boa pessoa. Na semana passada, estava revirando papéis antigos quando encontrei o chaveiro do David no fundo de uma caixa de sapatos. Segurei-o na palma da mão, esse pequeno coração de prata que viajou comigo por casamentos e mudanças, por desgostos e cura. Pensei em jogá-lo fora e em finalmente deixar para trás essa conexão com a garota que eu tinha sido. Mas em vez disso me vi dirigindo para um lugar onde não ia há 50 anos. O Lago Miller. O carvalho estava maior agora, mas era inconfundivelmente o mesmo. Sentei-me na grama onde costumávamos sentar, segurando o chaveiro, e pela primeira vez em décadas, deixei-me realmente lembrar. O jeito que os olhos de David brilhavam quando me via. O jeito que sua mão se sentia na minha. O jeito que ele me fazia acreditar que eu era alguém digna de ser amada. Pensei na garota que eu era naquela época, tão ansiosa por ser amada, tão disposta a arriscar tudo por ternura. Pensei na mulher que me tornei, moldada pelo trauma e pela perda, mas também pelo amor e pela resiliência. Sentada ali perto daquele lago, percebi algo que nunca havia entendido antes. Não precisava escolher entre a garota que eu era e a mulher que me tornei. Ambas eram eu. Ambas faziam parte da história. O sol estava se pondo e eu quase podia vê-los, a garota de 17 anos em seu vestido azul e o garoto que a amava completamente. Eles estavam lá no crepúsculo, eternos, jovens e cheios de esperança. Caminhei até a beira do lago. A água estava parada e escura, refletindo a última luz do dia. Segurei o chaveiro, observando-o refletir a luz do sol que se esvaía, e pensei em soltá-lo. Mas não o fiz. Não consegui, porque esse chaveiro não era apenas sobre o passado. Era sobre sobrevivência. Era sobre a menina que amou e foi amada, que foi destruída e encontrou forças para se reconstruir. Coloquei o chaveiro de volta no bolso e falei para o ar da noite. Obrigada por me mostrar como é o amor. Obrigada pela coragem de pular daquela janela. Obrigada por ser o começo da minha história, não o fim. E talvez tenha sido minha imaginação, mas senti algo mudar, algo como perdão, algo como paz. Hoje à noite, vou colocar o chaveiro de volta na minha caixa de joias, embrulhado em um pano macio. Mas agora ele tem um significado diferente. Não é apenas uma lembrança do que perdi. É uma lembrança do que encontrei. A força para sobreviver, a coragem para amar novamente, a graça de me perdoar. Tenho 72 anos e ainda estou aqui. Ainda estou de pé. Ainda sou capaz de amar, de me maravilhar e de sentir a profunda gratidão que vem de ter vivido na escuridão e encontrado a luz do outro lado. Se você ainda está ouvindo, se ficou comigo durante toda esta história, então você sabe algo sobre mim que muito poucas pessoas sabem. Você sabe sobre a menina que pulou pela janela por amor, sobre a mulher que sobreviveu, sobre a mãe que criou uma filha para ser mais forte do que ela jamais foi. Talvez você reconheça algo na minha história. Talvez você tenha sua própria janela pela qual pulou, sua própria dor que o tornou mais forte. Talvez você tenha seu próprio pequeno coração de prata que carrega consigo. Se tiver, quero que saiba que não está sozinho, que sua história é importante, que a pessoa que você se tornou por causa do que sobreviveu é linda, digna e forte. Porque aqui está o que aprendi, não somos definidos pelo que nos acontece. Somos definidos pelo que fazemos com o que nos acontece. Somos definidos pelo amor que escolhemos dar, pela força que escolhemos encontrar, pela esperança que escolhemos manter viva. Então, obrigada por me ouvir. Obrigada por testemunhar essa história que carreguei sozinha por tanto tempo. Se há uma história dentro de você que precisa ser contada, conte-a. Se há uma janela da qual você precisa sair, saia. Se há uma cura que você precisa fazer, faça-a. O chaveiro em forma de coração está na minha caixa de joias esta noite, como está há 50 anos. Mas amanhã, acho que vou levá-lo comigo. Não como uma lembrança do que perdi, mas como uma lembrança do que encontrei. A menina que pulou pela janela para amar em segredo ainda está aqui, ainda viva dentro de mim. E ela não tem mais vergonha. Ela está orgulhosa. Ela é forte. Ela é linda. Ela é eu.